deputados votam por unanimidade sobre a aprovação da proposta de lei sobre a dívida pública. O governo aprova projeto-lei que cria entidade reguladora independente da saúde. Morador enfrenta situação difícil perante o desabamento do teto da sua casa. Deslizamento de terras no Uganda faz dezenas de mortos. Descobertos destroços de mais de 58 naufrágios no mar Egeu. Cerca de 20% das crianças com menos de 5 anos desnutridas na Índia. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. A seleção cabo-verdiana de futebol venceu nesta sexta-feira a seleção da Tanzânia por 3-0, com bis do avançado Ricardo Gomes no jogo a contar para o Grupo L da fase de grupos do apuramento para o CAN 2019. No jogo a contar para a fase de grupos do apuramento para o CAN 2019, os Tubarões Azuis lideram agora o Grupo L com 4 pontos, juntamente com a Uganda. De acordo com o número 10 da seleção, Eldon Ramos, foi uma boa vitória, realçando que a segunda mão na Tanzânia vai ser mais difícil. Foi uma boa vitória, justa, penso eu. Fomos uma equipa dominadora, uma equipa que mostrou desde o início que queríamos ganhar. Conseguimos os 3 pontos, que era o mais importante. Numa dupla jornada, acabamos a primeira parte na frente e agora temos uma outra segunda parte, que é na Tanzânia, onde vamos com a mesma intuição de ganhar e vamos trabalhar para isso durante esses 4 dias. Sim, é uma equipa boa, uma equipa forte fisicamente, agressiva, tecnicamente também muito forte. Trabalhamos ao pormenor essa equipa e sabíamos os pontos fortes e os pontos fracos também que exploramos bem. Esperamos em casa deles mais dificuldades, como é óbvio, que em África quem joga em casa é sempre favorito e a gente sabe que vamos encontrar muitas dificuldades perante uma equipa muito boa, uma seleção muito forte, que tem muitos bons jogadores, muito bons executantes e nós vamos encarar com muito respeito e com certeza, como eu já tinha dito, vamos querer ganhar e se Deus quiser vamos fazer tudo para que consigamos trazer a vitória para Cabo Verde. Para o treinador dos Tubarões Azuis, Rui Águas, é muito bom estar de volta à seleção cabo-verdiana e esta vitória é muito importante para a qualificação do CAN 2019. Muito bom voltar, de facto. Uma vitória muito importante, mesmo na questão do apuramento deste grupo. Era fundamental nós ganharmos este jogo. Penso que jogámos bastante bem na primeira parte, a segunda parte não tão bem, podíamos ter fechado o jogo antes, corremos alguns riscos. Tanzânia podia ter marcado também, podia ter reentrado no jogo, mas felizmente conseguimos um bom resultado, um excelente resultado. Cabo Verde, que vai preparar a segunda mão em Tanzânia, Rui Águas afirmou que ainda há vários aspectos a serem mudados. No entanto, destaca que a sua equipa vai estar preparada para o confronto. Nós analisamos tudo o que é adversário, e evidentemente a Tanzânia também, e aquilo que nós vamos fazendo nos diferentes jogos. Por isso, aquilo que nós fizemos hoje, vamos rever, claro, e tentar melhorar. Há sempre aspectos a melhorar em todas as equipas e na nossa também, e tentar preparar o melhor possível o segundo jogo. O que disse aos jogadores foi que todos nós já tínhamos perdido estando em vantagem por 2 golos, ou passado muitas dificuldades. Por isso a mensagem ao intervalo foi que o jogo não estava resolvido ainda e que um golo sofrido poderia dar a origem é que a reviravolta acontecesse, porque isto, a mente dos jogadores e a nossa funciona muito por circunstância, digamos assim. Os Tubarões Azuis venceram esta sexta-feira em casa a Tanzânia por 3-0, com bis de Ricardo Gomes na primeira parte e Stopira a fechar a partida aos 85 minutos. Foi aprovada hoje no Parlamento a proposta de lei que estabelece os procedimentos da Constituição, emissão e gestão da dívida pública para a execução dos programas de investimentos no setor público administrativo. A aprovação do diploma de proposta de lei sobre a dívida pública, que visa controlar a gestação da dívida pública e do déficit orçamental do país,
irá permitir que o governo preste contas ao Parlamento trimestralmente. Pretende-se, com a presente lei, imprimir maior rigor e maior disciplina na gestão da dívida do Estado de Cabo Verde, obrigando o governo a informar trimestralmente estatísticas da situação da dívida no Parlamento, evitando a tomada de medidas que ponham em perigo a sustentabilidade macrofinanceira do país. Em suma, a proposta de lei do Governo, que estabelece os procedimentos de constituição, emissão e gestão da dívida pública, veio em boa hora, permitindo uma clara harmonização do quadro legal em matéria da dívida pública e trazer maior rigor na gestão e transparência da coisa pública. Parabenizamos igualmente o Governo pela ousadia na apresentação de uma proposta que incentiva e autodisciplina orçamental, colocando o acento tónico na redução do déficit orçamental, na redução do peso da dívida pública face ao Produto Interno Bruto e na aceleração do ritmo de crescimento económico do país, atingindo uma taxa de crescimento de 5,9% do PIB no segundo trimestre de 2018. Segundo o deputado Arlindo da Luz, o governo do MPD elegeu o controlo do déficit orçamental e da gestão da dívida pública como pilares centrais para a estabilidade macroeconómica e financeira do país, estribado em novos mecanismos de financiamento na procura incessante e sistémica da dinamização do crescimento económico, de forma a nortear futuros endividamentos. Se o PSV considera esta lei como sendo necessária, também o PICV considera que ela é insuficiente. Insuficiente porque, desde logo, restringe em demasia o âmbito de aplicação, quedando apenas para a dívida pública direta do setor público administrativo central. Exclui as dívidas das autarquias locais, exclui as dívidas das empresas públicas e exclui a dívida potencial do Estado de Cabo Verde através dos avales e das garantias emitidos a terceiros. O mesmo reconhece que essa lei é uma lei necessária ao país porque vem regular a forma como o Estado de Cabo Verde emite e gera a dívida pública, sendo que todos estão conscientes do elevado nível do endividamento público do Estado de Cabo Verde, mas considera que a proposta de lei sobre a dívida pública deveria ser uma lei quadro que abarca todo o endividamento do país. O que nós estamos a dizer é de que, não obstante não sermos contra, e o BCV diz isso, há alguns reparos que esperemos que o Governo tenha a coragem de aceitar na especialidade para melhorarmos a lei e dotarmos o país de uma verdadeira lei quadro do endividamento público. Não podemos excluir as linhas orientadoras ao endividamento público, as câmaras municipais, porque é um perigo e, em última instância, as dívidas das câmaras municipais são dívidas do Estado de Cabo Verde. Nós não podemos excluir o endividamento do setor público, do setor público empresarial, porque não podemos permitir que as nossas empresas públicas continuem a endividar ao seu belo prazer. Temos que ter uma linha orientadora a esse endividamento. Nós também não podemos continuar a emitir avales e garantias a terceiros sem um alinhamento estratégico com aquilo que é o quadro do endividamento do país. Senhora deputada, senhor ministro, senhor secretário de Estado, é isso que o PICV está a dizer. Que temos aqui uma oportunidade ímpar de dotarmos o país de uma lei quadro, uma lei chapéu que abarca todo o endividamento do Estado de Cabo Verde e não apenas o endividamento direto do governo para financiamento do investimento. Nós estamos de acordo com essa parte, mas nós queremos ir mais além. Queremos que a lei seja necessária e suficiente e que traga a transparência necessária para que qualquer cabo-verdiano, no conforto do seu lar, possa a qualquer instante conhecer a realidade da dívida do seu país.
A aprovação da lei que determina os procedimentos da gestação da dívida pública decorrentes das necessidades de financiamento interno ou externo para a execução dos programas de investimentos do setor público administrativo foi aprovado com 61 votos, 21 do PICV, 31 do MPD e 3 da bancada parlamentar da UCID. As propostas de resolução para a cooperação e isenção de vistos entre a República de Cabo Verde e a República de Seychelles, levadas ao Parlamento, foram aprovadas pela unanimidade dos deputados parlamentares. A deputada da bancada do Movimento para a Democracia, Celita Pereira, mostra o benefício da isenção de vistos entre os dois governos, principalmente no que tange ao desenvolvimento do turismo no arquipélago. Nós congratulamos com esta medida do Governo, já que, portanto, os propósitos deste Governo no âmbito das relações internacionais é ampliar, portanto, os setores, os vários setores que nós temos, portanto, de comércio a nível internacional, de turismo, e fazer com que os cabo-verdianos possam também atingir outros níveis de conhecimento e fazer intercâmbio com, portanto, outros países. O turismo vai ser beneficiado com a isenção de visto. Obviamente que os operadores turísticos vão poder vir também para Cabo Verde e portanto, os operadores também turísticos cabo-verdianos já poderão ir também para Seychelles. Na mesma linha, o deputado Felisberto Vieira, da bancada do PICV, congratula-se com as propostas de resolução para ratificação entre as duas repúblicas, uma vez que a ideia da proposta foi pensada em 2014 pela sua bancada, que agora está no Parlamento a ser aprovados. Em nome do Grupo Parlamentar do PICV, dar o nosso acordo quanto à ratificação deste importante instrumento de cooperação bilateral entre a República de Cabo Verde e a República das Seychelles. Portanto, uma república com muita similitude com Cabo Verde, país arquipélago, insular, reduzir a dimensão territorial e com características culturais também semelhantes à de Cabo Verde. E também porque nós comungamos os mesmos valores que hoje orientam o Estado de Direito Democrático e orientam a cooperação no âmbito do direito internacional. E este acordo foi assinado em 2014, ainda na vigência do governo do PAICV, e que, embora este governo trouxe esse instrumento ao Parlamento para ratificação. Ao todo foram 53 votos a favor dos deputados, em que 29 são da bancada do MPD, 21 da bancada do PICV e 3 da UCID. O Governo aprovou em Conselho de Ministros, esta quinta-feira 12, o projeto-lei que cria a entidade reguladora independente da saúde, projeto de decreto que aprova o acordo de cooperação entre o Governo de Cabo Verde e o Governo da República do Senegal no domínio da cultura, entre outros decretos. Relativamente ao decreto que cria a entidade reguladora independente da saúde, isto tem como propósito fundamental melhorar a qualidade dos serviços prestados no setor da saúde. Ao todo, foram aprovados em Conselho de Ministros desta quinta-feira 7 decreto-lei, destacando-se em primeiro lugar o decreto que tem que ver com o projeto-lei que cria a entidade reguladora independente da saúde. Luís Filipe Tavares, o Ministro de Negócios Estrangeiros e Comunidade, assegurou à imprensa a pertinência desta entidade. A criação da entidade reguladora independente da saúde, que vai fazer toda a regulação do setor público, privado, e passará a estar a cargo desta entidade. A regulação do setor público e privado passará a estar a cargo desta nova entidade reguladora do setor da saúde. Qual é a preocupação fundamental do Governo? É melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, da prestação dos cuidados de saúde em Cabo Verde, tanto no setor público como no setor privado, e vamos trabalhar para que esta nova instituição seja muito eficiente na sua atuação para a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados à comunidade cabo-verdiana. Com relação aos decretos-leis aprovados para a ratificação do Acordo Quadro de Cooperação entre o Governo da República de Cabo Verde e a República do Senegal no domínio da cultura, ratificação da Convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos, Luís Filipe Tavares sublinha que vai dinamizar a cooperação entre os dois países e a realização dos investimentos em segurança.
O acordo vai dinamizar, como disse bem, a cooperação entre os nossos dois países, no sentido de tanto Cabo Verde como o Senegal prestarem um serviço de saúde com melhor qualidade às suas populações. E, finalmente, assinamos esse acordo para evitar a dupla tributação e a fuga e evasão fiscais, que são fundamentais, não é? Acordos esses que nós temos vindo a assinar, estamos neste momento, como sabe, a negociar com vários países do mundo, estamos neste momento a negociar com o Brasil este acordo, mas um acordo também para facilitação de investimentos. Fizemos um acordo idêntico com a Espanha no ano passado, estamos a negociar com vários outros países europeus. Queremos ter esse acordo porque é garantia de Cabo Verde estar a trabalhar de acordo com as melhores práticas internacionais e, sobretudo, criar as condições para que os investimentos sejam realizados em total segurança jurídica, o que é fundamental. Dentre esses conjuntos de decretos, foi também aprovado o decreto que aprova para ratificação o Acordo Quadro de Cooperação entre o Governo de Cabo Verde e o Principado de Mónaco, que envolvem principalmente os setores da pesca, a economia azul e a energia renovável, bem como o projeto de lei que estabelece as condições de recompensa dos títulos consolidados de mobilização financeira. A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, ADAD, organiza uma palestra sobre a importância da árvore na vida humana na Escola Técnica Cesaltina Ramos, em Achada, Santo Antônio. O presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, Januário Nascimento, frisa sobre a importância da árvore na vida das pessoas e explica a escolha das escolas para a realização das palestras relacionando a árvore e a vida humana. É porque as árvores têm um papel muito importante a desempenhar na vida humana, sobretudo agora que se fala nas mudanças climáticas. A árvore sempre desempenhou, não só em Cabo Verde, mas como no mundo inteiro, um papel muito importante na nossa vida. Pensamos que é muito importante, por isso é que escolhemos uma escola e nós estamos a acompanhar também da plantação de árvores de fruto. Está também muito ligada à alimentação, porque a árvore está ligada também à alimentação e ao tema deste ano, que é Fome Zero. Nesta base, nós vamos ter uma plantação de árvores, mas eu gostaria aqui de sublinhar que nós não vamos limitar só a essas atividades nas escolas, vamos plantar árvores nas outras escolas. Januário Nascimento fala do papel da Associação na Defesa do Ambiente, em que vem trabalhando com algumas limitações, mas garante estarem, na medida do possível, a trabalhar com toda a sociedade e algumas associações junto do governo na educação ambiental. O ADAD tem desempenhado um papel com as suas limitações, sabe que tem limitações hoje em tudo, mas a ADAD, na medida do possível, tem conseguido trabalhar com toda a sociedade, com as organizações da sociedade civil, com o governo, o ministério, as câmaras municipais, a presidência da República e o Parlamento, e nós vamos continuar. Devo dizer que, felizmente, temos tido ajuda, sobretudo da comunidade internacional. Nós vamos continuar o nosso trabalho. Vamos também dar continuidade à poluição marinha, às questões da luta contra o plástico, o combate à seca e à desertificação, e vamos estar também na linha de frente na educação ambiental. Por seu turno, o engenheiro florestal Osvaldo Maurício, consultor da FAO, explica o papel da FAO na capacitação das associações de forma a estarem dispostas a gerir as áreas florestais em Cabo Verde. O papel da FAO junto das associações comunitárias é, acima de tudo, formá-las, formar as associações comunitárias para estarem habilitadas a fazer a cogestão das áreas florestais. Também assina protocolos de intenção que são financiados e que são executados pelas associações em conjunto com as comunidades envolventes. Termina a palestra sobre a importância da árvore na vida humana. Seguiu-se a plantação de árvores fruteiras na mesma escola em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, celebrada 12 de outubro. As ilhas de Boa Vista e Santo Antão dominam as transferências de doentes interilhas, um serviço prestado desde o mês de agosto pela Guarda Costeira, que representa a maioria das solicitações registradas por essa entidade.
A informação foi avançada pelo comandante da Guarda Costeira, Pedro Santana, que falava à imprensa na qualidade de um dos palestrantes da jornada técnica realizada hoje no Mindelo sobre a temática segurança e monitorização da atividade marítima enquadrada na agenda da Feira Expomar. A Guarda Costeira, segundo a mesma fonte, tem recebido no dia a dia várias solicitações relacionadas com situações de busca e salvamento e também de transporte de doentes, principalmente da Boa Vista para Santiago e de Santo Antão para São Vicente. Pedro Santana indicou o número de 72 solicitações registradas este ano. O tema Geoestratégia e Relações Interregionais, Macaronésia, União Europeia e Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental coloca hoje o ponto final neste seminário, enquadrados na Feira Expomar, que se estende até este sábado. A moradora do bairro de Fonton, Filomena Andrade, encontra-se numa situação difícil devido ao estado que se encontra o teto da sua moradia e vem piorando depois da turbulência da tempestade Florence. O incidente aconteceu momentos antes da nossa equipa chegar no local em que uma parte do teto já tinha caído. A moradora ampara o teto com prumos para que o mesmo não desabe em cima dela e do seu neto. A dona Filomena reportou o seguinte. Hoje já caiu um paraço, ele caiu arriba de mim, ou pode matar mim, ou pode dar um pancada. Já não pedi peças de ajuda, nem se não só material. Esse não só material que o outro não resolve. Para modo de mim, em casa de trabalho, eu não estou fazendo um bolo, um pastel, assim, então um beira-mar, assim. Mas a situação está mareada. Que ela quer para comprar um ferro, quer para comprar um cimento, quer para comprar areia, quer nada. Me dá pedir só o presidente de Câmara para dar uma ajuda assim, só de material. A mesma realça que já pediu ajuda muitas vezes e que sempre prometem que vão resolver o problema, mas até então nada foi feito. Tinha que as gente de associação de consciência problema e nada até hoje. E no tempo que se fazia a praça, o vereador já bem ali, já tinha uma ali, bala de dentro, já bem no lugar. E falamos que por isso estão morando debaixo daquele teto. Um falou que tem um cor e vai, tudo bem. Outro dia ele torna bem, um falou, servidor, afinal, não há problema. Ele falou, mas tudo com a Câmara, não só espera a Câmara. E também, engenheira de Augustana, ele também, ele bem ali, ele hoje na situação. Ele falou, me está ajudando. Mas só que, não se esperava essa resposta, até hoje ainda nada, não tem resposta. E já falo com o presidente de Câmara falou, só aquele dia, mas está ali, mas bem onde é só problema de praça, mas depois mas está resolvendo o problema. Filomena Andrade salienta que um dos maiores sufocos que passou foi com as tempestades Florence e Ellen, porque não sabia a que hora o teto iria cair em cima dela e que ainda não saiu da sua casa porque não tem outro lugar para ir. A minha casa dormir de noite, minha filha de tarde, não fica em que se está fazendo, está lavando, toda hora não dorme pedra. Não estou perto para ti, não está lavando, não estou jogando, não está para ilusão telemóvel, não estou jogando, não estou pedrinha assim, não assim. Não estou para teto, não estou de vergonha, todo dia de arrebenta. A situação mariada, não estou um som. Não estou pensando, será que este teto poderia roubar de mim? Eu falo, Deus, me acompanha comigo. A hora que vem aquele chuva, não está pedindo Deus. Ah, Deus, me acompanha comigo. Era meu pega não me conhece nada acontece. A vizinha de Filomena diz que é lamentável a situação que a mesma está a passar e que não há ajuda, todavia apela a quem de direito para o fazer. Eles estão numa situação difícil. Para modo, imagina, a nossa principal coisa que não também seria ter um teto direito. Que ele é um vira de tudo ali. Você imagina, a ele que se filho, está do meu sono, com sono, dá-te a direito. Dá-te a quem é que de direito, mas deve ajudar. Para ele é cidadão cabo-verdiano também. E que joga para todo lado, que se consegue. Quem é que tem que estar dado, quem é que mesmo tem que estar. A mim que ela enche triste, a mim próprio que ele dia de chuva, a mim na minha casa, nunca dorme para morar, eu fico até pensando nele. Aí ele está alguém difícil ali. Aí vou próprio entra em um que se teto de casa está. Dona Filomena deixa um apelo a todos no sentido de a ajudarem para que o seu problema venha a ser resolvido. É de realçar que o Ministro da Saúde fez uma visita hoje ao bairro de Fonton para se inteirar dos principais viveiros de mosquitos. Agora vamos às manchetes da África. O
Uganda, pelo menos 31 pessoas morreram após inundações que provocaram deslizamento de terras em Bukalazi, na zona ocidental do país. A Costa do Marfim, dois dos maiores partidos políticos, concorrem às eleições locais de sábado, após divisão acriminiosa que deixa eleitores enervados, tendo em conta eleições presidenciais em 2020. A Grã-Bretanha, investigadores em laboratório de Londres conseguiram eliminar uma população inteira de mosquitos, editando pela primeira vez um dos seus genes. A África do Sul faleceu aos 86 anos de idade Pik Botha, a face internacional do governo do apartheid, de que foi ministro dos Negócios Estrangeiros. A Arménia, Organização Internacional da Francofonia, escolhe a ruandesa Louise Mushikiwabo como secretária-geral da Organização da Francofonia em Yerevan.